E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, hoje nós vamos falar aí de um circuito muito clássico na eletrônica, utilizando aí o componente LM317. Eu já fiz aí vídeo no canal usando esse mesmo componente para a gente criar aí uma fonte de bancada. Então caso você queira construir a sua fonte de bancada, aí clica aí no meu canal e procura aí a playlist a respeito da fonte de bancada, tá ok? Pessoal, nesse vídeo a gente vai aprender a usar esse componente como um gerador de corrente, tá? Então, pessoal, esse vídeo ele tá muito legal, vou pedir aí para você já dar um like nesse vídeo, então já clica no botãozinho like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, pessoal, clica aí para se inscrever e não esquece, pessoal, também de habilitar o sino, para que você possa então estar recebendo aí todas as novidades do canal e dos vídeos que a gente vem fazendo aí, tá ok? Também vou pedir para você compartilhar esse vídeo com os seus colegas, tá? E nas suas redes sociais, beleza? Pessoal, então, como eu falei para vocês, deixa eu aproximar aqui um pouquinho, nós vamos aprender a utilizar esse componente, que é o LM317, como fonte de corrente. Basicamente, para eu transformar esse componente num circuito de fonte de corrente, eu conecto, né, um resistor que eu já vou comentar o valor dele, né, vou conectar um resistor entre o pino 1 e o 2, tá? E considerando que esse circuito todo ele vai ficar flutuando, tá? Então o único caminho que a corrente ela deve passar é justamente pela carga, tá? Ou o circuito aqui de saída. Então, nós sabemos que esse circuito, né, esse componente eletrônico, ele é composto aí de 3 pinos, né, pino 1, 2 e 3, sendo que o pino 1 é o pino de ajuste, o 2 é o pino de saída e o pino 3 é de entrada. Então, eu vou ligar aqui uma tensão na entrada, no pino 3. Essa tensão, pessoal, ela tem que ser superior a 4,5 volts, 4,75, tá? Aqui no nas minhas experiências, estou utilizando uma fonte de 10 volts aqui da bancada, tá ok? A saída, pessoal, se eu pegar e mantiver a saída com uma resistência infinita, obviamente que a corrente não irá circular. Então eu teria uma corrente zero. E dessa forma, a tensão de saída, então, irá apresentar a própria tensão de entrada, uma vez que eu não tenho circulação de corrente aqui no circuito. É a mesma forma que quando a gente pensa, né, em uma fonte de tensão. Se eu curto-circuitar a saída da minha fonte de tensão, eu tenho a máxima corrente, porém eu não tenho tensão nenhuma. Eu vou ter uma tensão igual a zero. Aqui eu tenho, numa fonte de corrente, se eu manter a saída aberta, eu vou ter a máxima tensão e a corrente igual a zero, tá ok? A corrente que irá circular aqui no meu circuito, então depende do valor da resistência e de uma referência de tensão interna que o LM317 possui. Tá? Ele tem um circuito lá interno que gera uma tensão de referência de 1,25 volts, tá? Que apresenta, né, essa tensão, então ela é apresentada entre os pinos 1 e 2. Inclusive você pode pegar um multímetro, por exemplo, na opção de voltímetro e medir, entendeu, a tensão entre o pino 1 e 2. Tá? Você deve medir uma tensão muito próxima de 1,25. A propósito, pessoal, esse circuito ele gera uma corrente com uma estabilidade e uma precisão muito boa, tá? Então é muito possível que você utilize esse circuito aí para diversas aplicações, tá? Bom, pessoal, esse circuito aqui, ele também pode ser utilizado como circuito antecessor a uma fonte de tensão, fazendo com que o circuito como um todo, ele limite a máxima corrente que a sua fonte de tensão possa trabalhar, né? Em outras palavras, quando a gente tem uma fonte de corrente, né, que antecede a fonte de tensão, a gente tem um circuito, né, digamos, um equipamento que pode trabalhar como
fonte de tensão e fonte de corrente, né? Que na prática a gente chama de CC e CV, né? Constant Voltage e Constant Current, tá ok? Pessoal, para a gente poder calcular a corrente, é muito simples. Nós temos, então, que a corrente de saída, ela será, então, a tensão de referência dividida por essa resistência, tá? Esse valor é um valor muito próximo, tá? Considerando, pessoal, que a corrente que entra no pino 1, que é a corrente que é usada para polarizar aí o circuito interno do LM317, vamos considerar ela desprezível, tá? Um valor muito pequeno. Então a corrente de saída vai ser praticamente a tensão de referência dividido pela resistência shunt, tá ok? Pessoal, eu tenho aqui uma resistência de 1 ohm, tá? Por 5 watts. Tá? É a resistência que eu tinha aqui na minha gaveta. Então, utilizando essa resistência aqui, pessoal, eu tenho então uma corrente de 1,25 amperes. Tá? Uma vez que eu pego a tensão e divido pela resistência, eu vou ter então a corrente aqui na minha saída. Tá ok? Pessoal, é muito importante com que a gente calcule também aí a dissipação, né, em ambos os componentes, tá ok? Tanto aqui no meu circuito integrado LM317, como também aqui na minha resistência, tá? Eu posso dizer, pessoal, que a dissipação aqui no LM317, ela vai ser praticamente a potência total do circuito menos a potência do resistor shunt, tá? Se eu novamente considerar, né, a corrente que está passando aqui, que está entrando aqui no pino 1 como sendo desprezível ou sendo muito pequena em relação à corrente de saída, eu posso dizer que a potência desse circuito todo será a corrente de saída, a corrente que foi programada, vezes a tensão de entrada. Tá ok? Essa seria a potência total. Se, por exemplo, pessoal, eu tenho uma tensão de entrada de 5 volts e uma corrente de 1,25, tá? Eu sei que a minha potência total do meu circuito será então de 6 watts. Tá? Se isso significa que o meu circuito, né, que está alimentando esse gerador de corrente, vai fornecer então aí uma potência de 6 watts, tá ok? Considerando, pessoal, que a potência do resistor shunt é RI quadrado, né, sendo R 1 ohm e a corrente sendo 1,25, então eu tenho a potência do meu resistor de 1,563 watts. Então, a partir do momento que eu tenho o valor da potência total e o valor da potência do resistor, eu simplesmente faço uma subtração e chego então aqui na potência do meu LM317, tá ok? Então dessa forma vocês vão perceber que eu estou utilizando aqui um dissipador, né, porque o circuito então ele vai aquecer, né, principalmente o LM317. Tá ok, pessoal? Então na próxima cenas vocês vão ver aí a montagem, o setup da bancada dessa experiência, ok? Vamos lá. Bom, pessoal, eu quero, antes da gente montar aí o circuito e testar, eu quero fazer a medição dessa resistência aqui, tá? Nominalmente, ela é uma resistência de 1 ohm, tá? 5%. Mas o que eu vou fazer? Eu vou usar, pessoal, esse miliohmímetro da Ryoki, que é o 3561, que também é um testador de bateria, tá? Para fazer a medição a 4 fios da minha resistência, tá ok? De forma que a gente possa, então, depois calcular o valor da corrente com uma maior precisão, tá? Tudo bem, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos conectar aqui as minhas garras da minha ponte Kelvin, tá? Antes, deixa eu verificar se está zerado, né? O circuito aqui, ó. Vamos conectar as duas pontas desta forma. Podemos verificar aqui no equipamento que temos praticamente
0 ohms. Então vamos conectar agora aqui. Ok, nós podemos verificar que nós temos aqui uma resistência diferente de 1 ohm, né, mas muito próxima, então o valor é 0,9842, tá ok? Então, pessoal, vamos considerar esse valor nos cálculos do nosso circuito, ok? Pessoal, agora a gente vai medir a tensão de referência aí do meu LM317, tá? Vocês podem visualizar aqui, eu tenho aqui no dissipador, né? Estou usando aqui uma fonte de bancada, a GP503, uma fonte da Goldstar. Estou injetando uma tensão de 10 volts e vou conectar então o pino 1 para o terra e o pino de saída, perdão, o pino de entrada, que é o pino aí 3, que está conectado nesse fio vermelho, eu vou ligar a minha fonte, né? Então, ligando primeiro aqui o terra, podemos visualizar aqui no Keysight, nesse multímetro, o 1253B, que a gente tem inicialmente uma tensão 0, né? Então não temos tensão entre o pino 1 e 2, mas vamos conectar então agora a alimentação. Então temos aqui uma tensão de 1.263, tá? Uma tensão aqui que a gente tem que anotar. Vamos anotar aqui no meu caderno, né? Então, uma tensão de 1.2638, tá ok? Pessoal, agora troquei aqui o multímetro, eu estou usando aqui esse Fluke para medir então a corrente que o gerador de corrente vai então fornecer para a gente aqui, tá ok? Vamos ligar então aqui a minha fonte. Podemos observar aqui, ó, uma corrente inicialmente, né, uma corrente de 1.28 amperes, tá? Pessoal, olha só o detalhe. À medida que aqui o LM317 vai aquecendo, essa corrente ela vai diminuindo, porque a temperatura interna aqui do LM317, ela então influencia nessa medição, tá ok? Então vamos considerar a corrente inicial quando o MOSFET estava ainda numa temperatura inferior, né? Então, pessoal, considerando aqui uma corrente de 1.28, né, nós temos este cálculo aqui, ó. Então nós temos aqui embaixo, né, vamos considerar esse cálculo aqui, ó, que nós medimos uma tensão de referência, deixa eu aproximar aqui para vocês, de 1.2638, e a resistência que nós medimos lá com o miliohmímetro foi 0,9842. Dividindo um pelo outro, nós chegamos numa corrente de 1.2841, tá? Uma corrente, então, muito próxima da corrente que foi medida aqui pelo nosso multímetro. Bom, pessoal, para a gente finalizar aí o nosso vídeo, mostrando para vocês uma aplicação para esse circuito, eu quero medir a resistência dessa pequena placa de circuito impresso, tá? Então eu tenho uma placa aqui que foi cortada, uma placa aí de fenolite, né? De um lado é fenolite, do outro lado é cobre, e eu tenho aqui aproximadamente uns 10 centímetros, tá? Então o que eu fiz? Eu coloquei essa placa de circuito impresso como saída, né? Como carga do meu gerador de corrente. E coloquei então esse multímetro aqui, que é o Keysight U1253B, coloquei aqui na opção de milivolts, então ele vai medir a tensão que gerar aqui em cima dessa placa de circuito impresso, tá? Então, em resumo, nós vamos gerar aquela corrente de 1.28 amperes e vai passar essa corrente em cima dessa resistência aqui, tá ok? Vamos medir. Então, ligando aqui a minha fonte, ó, podemos verificar nesse multímetro que temos 1.28 amperes e temos uma tensão aqui de aproximadamente 15.7
15,7 milivolts. Pessoal, fica muito simples agora. Nós vamos aqui, ó, vamos voltar que eu já esqueci o valor, né? Então, vamos lá, 15,7, né? Então, 15,7 milivolts, que é o valor que apareceu aqui nesse multímetro, dividido, pessoal, por 1,28 amperes. Então temos aqui, ó, uma resistência de 12,26, 27 miliohms, tá? Então a resistência, pessoal, desse pedaço aqui de cobre, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó, é da ordem aí de 12 miliohms. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos agora na próxima cena, vamos medir essa resistência aqui, né, com o miliomímetro. Vamos lá. Bom, pessoal, para a gente então finalizar o nosso vídeo, eu vou medir esse pequeno pedaço aqui de cobre, tá, com o nosso miliomímetro da Ryoki, tá ok? Então vamos conectar aqui desta forma. Ok. Podemos aí, pessoal, observar no Ryoki que nós temos uma medição de 10,76 miliohms, tá? O valor calculado, pessoal, foi aí de 12,20, né, 12,26 miliohms. Então, pessoal, nós podemos observar que com um circuito bastante simples, né, nós podemos chegar a um valor bem próximo de um equipamento, da medição de um equipamento muito caro, tá ok? Então quero que vocês aí entendam, né, que com esse circuito eu consigo então estimar aí com valores bem próximos a resistências de fios e resistências aí muito baixas, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Reforçando, se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo e compartilha também esse vídeo com os seus colegas, tá? E, mais importante, clica no sininho para que você possa receber todas as atualizações dos nossos vídeos aí o mais rápido possível. Tá ok, pessoal? Grande abraço e vejo vocês aí no próximo vídeo. Fui!